buenos dias. Bom dia, pessoal do quinto ano. Espero que vocês estejam muito bem. Estou com saudades de vocês. Espero que a gente possa se encontrar logo mais. Pessoal, hoje eu vou pedir para que vocês abram nas páginas 48 e 49 do livro, tá bom? Tem explicação sobre el grado comparativo e el grado superlativo de los adjetivos. O grau comparativo e o grau superlativo dos adjetivos, tá bom? Tudo que eu for explicar, vocês têm um livro e vocês podem acompanhar junto comigo. Vamos começar pela 48. Vou ler espanhol, em seguida eu leio a tradução e vou explicando, combinado? Então começa assim, ó. El adjetivo comparativo se usa para comparar dos ou más sujetos ou objetos entre si. El adjetivo superlativo es el grado más extremo de adjetivos. Veamos. Então, em português está falando, o adjetivo comparativo se usa para comparar dois ou mais sujeitos ou objetos entre si. O adjetivo superlativo é o grau mais extremo do adjetivo. Vejamos. Então, pessoal, nessa primeira imagem, a gente tem um exemplo, tá, do que é um adjetivo grau neutro, tá? Adjetivo grau neutro. Então, em espanhol, puedo decir que Ana es rápida en las carreras. Então, posso dizer que a Ana ela é rápida nas corridas. Quando eu falo rápida, que é a expressão aqui usada, tá? É um adjetivo neutro, é uma palavra normal, que a gente usa no seu grau normal. Agora, quando a gente vai usar nas demais, vamos observar. Por exemplo, adjetivo grado comparativo. No adjetivo grau comparativo, a gente faz quando? Quando a gente compara, né, uma pessoa ou um objeto um com o outro. No caso, a gente está falando da Ana. Então, fala assim, ó. Ana es tan rápida como Carla em las carreras. Quando a gente tiver que usar um comparativo, um adjetivo de comparativo, a gente vai usar o quê? Tan rápida, quando for, né, um grau de igualdade de uma pessoa para a outra. No exemplo ao lado, a gente tem Marta es mais rápida que Ana e Carla. Aqui eu tô falando que ela, né, qual é o grau de comparação? É um grau a mais, a pessoa é mais rápida, né, que a outra, no caso que as outras aqui. Então, fala Marta é mais rápida que Carla e Ana. E no último exemplo, a gente tem Marta es más rápida en las carreras. Marta es la alumna más rápida en las carreras. Marta es rapidíssima, tá? Então, aqui, no último exemplo, a gente tem o superlativo, tá? Absoluto, que seria qual o grau? Seria o grau extremo, tá bom? Quando a gente fala que a pessoa é rapidíssima. No caso aqui, a gente usou mais rápida, tão rápida, e rapidíssima seria o grau absoluto. Absoluto, né? Quando a gente está comparando os adjetivos aqui, de uma coisa com a outra. Página 49. Aqui a gente tem, algunos adjetivos têm comparativos e superlativos diferentes. Então, a gente tem aqui um quadro que mostra cada um desses adjetivos que eu falei, tá bom? O adjetivo neutro, né, que é o adjetivo na sua escrita normal. O comparativo, quando a gente fala que uma pessoa é melhor, pior, mais grande, maior, menor, né? Quando a gente compara um que é melhor, pior, maior, menor, enfim. E o último que é o superlativo, tá bom? Quando a gente dá o grau máximo do adjetivo. Então, vamos ver cada um deles. Então, a gente tem o adjetivo neutro, bueno ou buena, que é bom ou boa. Temos o malo ou mala, que é o mal ou má. Temos o grande, que é o grande. Pequeno ou pequena, que é o pequeno ou pequena. Esses são alguns dos exemplos. Temos também o comparativo, que é o de comparação, né? Comparativo. Mejor, quando eu falo que algo é melhor. Peor, quando algo é pior. Maior ou mais grande, maior, né? Que em espanhol a gente pode falar mais grande, tá bom? É permitido, mais grande. E menor ou mais chico, né? Menor, que é a mesma coisa, mais chico. E temos o superlativo, que é o grau extremo aí do adjetivo. Óptimo, que é ótimo. O óptima, que é ótima. Péssimo ou péssima. Péssimo ou péssima. Máximo ou máxima. Máximo ou máxima. Mínimo ou mínima, que é a mesma coisa.
tá bom? Então, quando vocês forem fazer exercícios, podem sempre consultar essas páginas, principalmente a 49, esse quadro aqui vai ajudar bastante. Temos também, pessoal, que eu vou ler agora, o adjetivo comparativo de inferioridade, tá? Também existe em espanhol, como em português, o adjetivo comparativo de inferioridade. Mira. Então, tá falando aqui que a gente também, em espanhol, assim como em português, temos o adjetivo comparativo de inferioridade. Vejamos aí no primeiro exemplo. Gabriela es menos simpática que Carla. Quando a gente vai falar de uma coisa inferior, ou seja, é algo que não é bom, é o contrário, tá bom? Lembra que nós falamos mais rápida, melhor? Quando fala inferioridade, é algo que, né, que já não é uma coisa tão boa. Se eu falo Gabriela é menos simpática que Carla, eu tô falando que ela é o quê? Gabriela é menos simpática que Carla. Estou fazendo uma comparação, só que de inferioridade, porque ela é algo a menos que a outra. E temos o outro exemplo ao lado. Luís é menos fuerte que Juan. Luís é menos forte que Juan, então menos fuerte. Abaixo, a gente tem o superlativo absoluto, né? Que é o adjetivo de comparação num grau, né, do superlativo absoluto. Essa casa é caríssima, muito cara. Então, essa casa é caríssima. E o último exemplo, los aviones son grandísimos. Quando algo é muito grande ou muito grande. Os aviões são grandíssimos, né? Muito grandes. Que normalmente, tá, pessoal? Eles terminam em íssimo, íssima, íssimos, íssimas. Quando fala para usar o superlativo absoluto, tá bom? Então, esses são alguns exemplos do que a gente trabalhou hoje, tá? O grado comparativo e o grado superlativo de los adjetivos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 50 para treinar o que foi explicado na aula de hoje, tá bom? São só 2 exercícios, lembrando que a 1 vocês podem consultar a página 49, essa tabela que eu acabei de explicar, e a 2 vocês têm que pegar os adjetivos comparativos ou superlativos do quadro, tá? E elaborar frases sobre as imagens que vocês estão vendo. Aí o exercício 2 são respostas pessoais, então eu preciso que vocês enviem, tá bom? Pelo binóculo ou pelo Schoolies. Por hoje é só, buenos dias e adiós.